Uma boa noite a todos, os irmãos encarnados e desencarnados que aqui se encontram. Se sintam todos acolhidos, os que chegam a essa casa pela primeira vez também, se sintam acolhidos nessa casa de amor, onde nós tentamos buscar sempre nos basear nos ensinamentos do Cristo, de caridade, de carinho uns com os outros. Eu gostaria de lembrar rapidamente nessa abertura, já que estamos na semana, em que se prepara o coração, o espírito, a nossa mente, para reviver algumas coisas relacionadas à história do Cristo, quando aqui esteve encarnado. Lembrando carinhosamente aos irmãos que cada um possa, nessa Páscoa, trazer lá do fundo do coração o seu Cristo, o amor, a alegria, a luz que Jesus traz para a nossa vida. Que não pensemos na cruz somente, nos sofrimentos somente, mas que pensemos nas lições de aprendizado que ele nos deixou e que vale até hoje e pelo fim dos tempos. Que possamos olhar para dentro de nós nessa semana e enaltecer o nosso Cristo, o nosso Jesus, aquele que nos levanta todos os dias, aquele que nos emociona quando nós precisamos, aquele que nos acolhe quando estamos adoentados do espírito, do corpo e da mente. Então que possamos, nesse momento, mentalizar tudo que viemos buscar nessa casa. A equipe espiritual dessa casa já está aqui esperando cada um de nós e nos trazendo aquilo que nós necessitamos, seja a saúde física, seja algum problema emocional, que possamos confiar, meus irmãos, pois nesse mundo de tanta barbaridade é onde nós encontramos o nosso lenitivo, é na crença, é na fé. E para nossa harmonização, eu gostaria de ler uma pequena mensagem. Seja a tua a crença espiritual geradora de alegria e de bem-estar. O conteúdo de uma doutrina se revela através dos frutos que produz. A mensagem espiritualista, por consequência, deve caracterizar-se pelo otimismo que faculta, proporcionando a liberação das angústias e aflições. Refaz o psiquismo, equilibrando-o de modo a conduzir tua vida em termos de saúde e paz, ao mesmo tempo desdobrando as possibilidades de crescimento íntimo com vistas a um futuro feliz. O homem de fé que se apoia nos conceitos da imortalidade, como da comunicabilidade dos espíritos, ele age com interação, seguro dos objetivos que lhe cumpre alcançar, pela razão de possuir a certeza íntima da sua destinação superior, pois somos destinados ao amor de Deus. Estejamos em paz e que a nossa irmã Luciane possa transmitir a mensagem, alcançando o nosso coração em cada palavra. Que assim seja. Boa noite a todos os presentes. Já aproveitando para pegar um gancho ali da fala da Cibele, que ela foi muito feliz na fala dela, que Jesus, ele nos ensinou em todos os momentos, até o final. E aí, explorando um pouco esses ensinamentos dele, no livro Boa Nova, psicografado pelo nosso amado Chico Xavier, contém a narrativa de várias passagens evangélicas, alguns pequenos trechinhos do evangélicos, que ali são explicados e desenvolvidos de uma forma bem tocante. E uma das narrativas, que até é uma das narrativas que me chamou bastante atenção, é a negação de Pedro. Consta que na última ceia, Jesus disse que a sua hora já estava próxima. Naquele momento supremo, os discípulos iriam cada um para um lado. Eles iriam dispersar na hora que ele fosse preso. Pedro, então, desejou saber onde o mestre iria. Ele disse que a qualquer lugar que o mestre fosse, ele ia segui-lo em qualquer situação, a custo da própria vida.
Afirmou que ele poderia defender o mestre se fosse preciso. Jesus então retrucou e disse que antes de o galo cantar, naquela mesma noite, Pedro o negaria 3 vezes. Pedro se sentiu ofendido e disse que então o mestre considerava ele uma pessoa má, endurecida. Jesus disse que não consideraria ele mau ou ingrato, mas que naquela mesma noite Pedro aprenderia que o mundo é muito mais frágil do que perverso. Logo mais, Jesus foi preso e os apóstolos, realmente, assim como ele tinha falado, debandaram. Foram cada um para um lado. Pedro, então, começou a refletir sobre um possível modo de salvar Jesus daquela prisão. Percebeu que a situação política no entorno era muito ruim. As pessoas estavam acusando Jesus de feiticeiro, traidor, herege. O apóstolo, então, experimentou um grande frio no coração. E aí que começou a negação de Pedro. Ele pensou, naquele momento, nos familiares que dele dependiam, de todos os seus deveres de homem e no castigo que ele teria que suportar se afrontasse as convenções de Jerusalém. Nisso, uma mulher se aproximou e perguntou se ele era um dos companheiros do profeta. Pedro negou com veemência, tomado de forte emoção. Na cabeça dele, ele tentou justificar a própria consciência sobre a alegação de que ele precisava permanecer livre para salvar Jesus. Foi novamente abordado, dessa vez por um homem que lhe perguntou se ele tinha vindo socorrer o seu mestre. Pedro disse nunca ter considerado Jesus um mestre. E finalmente, um soldado acusou ele diretamente de ser um discípulo do Nazareno, e ele novamente negou com veemência. Nesse instante, a madrugada já estava alta e os galos começaram a cantar. E nesse momento, Pedro se recordou das palavras do Cristo. E isso causou nele uma infinita angústia. Olhou para o lado que ficava as células, então ele viu Jesus, contemplando ele serenamente por entre as grades. Sentiu tanta vergonha do seu comportamento que ele se afastou de todos e começou a chorar. Recordou a vida inteira, o modo ríspido com que ele sempre condenou todas as pessoas ao longo dos tempos. Abatido sob o peso da própria falta, ele começou a compreender as experiências dolorosas de todos os irmãos da humanidade. Desabrochou em seu íntimo uma nova consideração pelos infortunados do mundo. Desejou ardentemente se ajoelhar perante Jesus, então suplicar o perdão. Nisso, ele sentiu a presença confortadora do Mestre e recordou o que ele lhe dissera: o homem no mundo é muito mais frágil do que perverso. Essa é uma das mais conhecidas passagens sobre Pedro e o fato dele ter negado a Jesus não uma, mas 3 vezes. E o ser humano, o Pedro, tinha uma forma de ver a vida que ele sempre guardava a parte negativa das pessoas, não percebia muitas vezes o que havia de bom em cada uma delas, e nós fazemos isso também. Simão, filho de Jonas, ele era um simples pescador do lago da Galileia, estatura mediana, forte, barbas endurecidas pelo vento, pela tempestade. Após conhecer Jesus, ele dedicou toda a atenção, acolheu em sua casa junto da sua família. Se a multidão provocava ou procurava o mestre ou ameaçá-lo, era Pedro que se interpunha para ajudá-lo. Quando Jesus pregava nas sinagogas, nas beiras do lago, nas montanhas, ele ficava de olhos fixos no mestre, embevecido com a sua mensagem. Pedro foi um dos principais personagens do Novo Testamento. E na maioria dos acontecimentos ele estava presente. Era um amigo sempre dedicado, um amigo sempre atencioso. O próprio Jesus acabou perdoando ele por ele ter negado a Jesus, dizendo que o homem no mundo é muito mais frágil do que perverso. Porque sim, Jesus conhecia a debilidade das almas, de todos nós, não só de Pedro. Assim era Pedro, possuidor de fragilidades, mas com uma alma sempre disposta a ajudar aqueles que buscavam. Foi após a partida de Jesus que então Pedro se revelou. Ele ergueu a Casa do Caminho para atender a toda a sorte de necessitados. A Casa do Caminho é onde o sofrimento encontrava o lenitivo. Lá viviam velhos ulcerados, loucos, crianças paralíticas e outros enfermos do corpo que ali descansavam e se refaziam. Quando Pedro foi preso, todos os doentes que eram capazes de se moverem cercaram e choraram comovidamente. Algumas crianças então o chamavam de pai.
Pelas suas mãos muitos foram curados. O povo lhe prestava grandes louvores e a cada vez aumentava a multidão de necessitados a procurar por Pedro em busca de alívio das suas dores. Pedro foi perseguido, foi preso e ele sofreu todo tipo de humilhação em nome do Evangelho. Naquele momento de fragilidade, o último momento dele com Jesus, ele negou. Negou por medo, por receio de tudo que poderia acontecer na vida dele. E nós? E nos nossos momentos de fragilidade, será que nós também não negamos Jesus? Quando o problema bate lá na nossa porta e a nossa fé parece tão pequena que a gente não é capaz de vencer a aflição. Nesse momento, muitas vezes, a gente se esquece que Jesus não nos desampara. Nesse momento, nós negamos Jesus. Quando nós queremos que as coisas aconteçam exatamente da forma que a gente quer e não da forma que a gente precisa, nesse momento nós negamos Jesus. Quando nós estamos aflitos, quando nós estamos ansiosos e a gente não usa da oração para suplicar o auxílio do Mestre, nesse momento nós estamos negando Jesus. Quando muitas vezes as pessoas chegam até nós e precisam de uma palavra, precisam de um carinho, e nós negamos por preguiça, por comodismo, nós negamos Jesus. E como explica no texto acima, isso não nos coloca num nicho de pessoas ruins, não. Mas sim no nicho de pessoas que não agiram adequadamente em algum momento de fragilidade, que renegaram a sua fé e renegaram o poder que Jesus tem nas suas vidas. Então sim, todos nós já negamos a Jesus. E quantos erros nós não cometemos nessa encarnação por fragilidade? Nós somos pessoas extremamente críticas em relação a nós mesmos, críticas em relação aos erros dos outros, principalmente com os erros dos outros. Assim como Simão Pedro, que sempre observava os erros das outras pessoas, julgando muitas vezes serem más pessoas, e sim, obviamente, que nós somos capazes de atos de maldade, mas muitas vezes não, muitas vezes nós cometemos erros por medo, por fragilidade, e não por maldade. Durante a prisão de Jesus, o primeiro ato de Simão Pedro foi cortar a orelha do soldado que realizava a prisão. Ele fez isso como uma necessidade de provar coragem, agressividade, de defender aquilo que ele julgava que era a sua verdade, defender aquilo que ele julgava que era certo. E será que ele estava certo em fazer isso? Não, obviamente que não. Mas no momento de fragilidade, ele pensou que estava agindo corretamente. Ele queria se mostrar corajoso, se impor, se defender. E quantas vezes nós ferimos as pessoas para nos defender? Será que nós também não usamos de violência nas nossas palavras, nas nossas atitudes, para defender aquilo que nós acreditamos? Às vezes a gente custa entender. Mas por mais do que aquilo que a gente defenda é verdade, por mais que a gente tenha razão naquilo que a gente está defendendo, quando a gente faz isso de forma errada, ninguém ganha, ninguém aprende, ninguém evolui. A verdade, quando é cercada de violência, ela não se espalha. E naquele momento, Simão Pedro queria defender o seu mestre, mas ele, usando de violência, jamais conseguiria comprovar que ele estava do lado certo. Principalmente estando do lado de Jesus, que é aquele que pregou somente amor. Naquele momento em que Simão Pedro negou a Jesus, não uma, mas 3 vezes, ele recebeu a maior lição da sua vida, pois ele era fruto daquela pessoa que não enxerga a própria fragilidade. E naquele momento, ele se sentiu frágil. Abandonou o orgulho, que era uma característica marcante de Simão Pedro. E a partir daquele momento, ele, compreendendo a lição que havia recebido, escolheu outro caminho, um caminho mais elevado. E se ele conseguiu fazer uma mudança tão grande, tanto no seu caminho quanto na sua personalidade, nós que também tanto erramos por fruto de nossa fragilidade, nós também podemos mudar. E que nós possamos também perdoar com a mesma facilidade que Jesus perdoou a Simão Pedro quando ele negou. Que nós possamos vigiar o nosso orgulho, que tanto faz mal a nós e aos outros. Que ao invés de nós construirmos muros, que nós possamos construir pontes de amor, de bondade, e que nós sigamos sempre os bons exemplos que nos foram trazidos. O maior deles, Jesus, nosso maior exemplo. Que nós possamos utilizar do exemplo de Jesus cada vez que uma dúvida passar pela nossa cabeça. Pensando, e neste momento, o que Jesus faria?
E aí, a partir daí, nós teremos delineado na nossa cabeça o caminho a seguir, o melhor caminho a seguir. Então, se eu puder deixar algo para a gente pensar nesse dia, neste momento, seria que a gente não negue a Jesus, que a gente espalhe todo o amor que Ele nos trouxe e que muitas vezes a gente não faz uso, que a gente tenha fé e que a gente não negue a fé que existe no nosso coração. Que a gente creia muitas vezes no impossível, porque para Deus, para Jesus, nada é impossível. E que a gente, mesmo quando errar, mesmo quando a gente cair, mesmo quando a gente for frágil, mesmo quando a gente for egoísta, que a gente consiga ser um pouco caridoso com a gente mesmo, que a gente consiga realizar as mudanças e fazer disso um trampolim, para que em um próximo momento a gente possa agir melhor. Então, neste momento nessa semana de reflexão, onde muito se fala sobre a história de Jesus, eu quis trazer um pouquinho da mensagem de Simão Pedro, que para mim é algo muito interessante, e o fato de que muitas vezes a gente também nega Jesus. Às vezes eu fico com medo de vir fazer a exposição, eu fico pensando, seria uma falta de fé eu ter medo. Justamente no centro espírita, onde a gente está cheio de amigos, cheio de auxílio espiritual, seria também o medo uma falta de fé da minha parte. Hoje eu estava pensando sobre isso. E que a gente pense também em cada momento da nossa vida. Muitas vezes o medo bate à nossa porta e aí nos impede de realizar as coisas, nos petrifica, mas que a gente possa pensar, poxa, será que esse medo também não é um pouco de falta de fé da minha parte? Então que a gente tenha um pouco mais de fé em Deus, em Jesus e em nós mesmos também, que a gente tenha um pouco mais de confiança em cada um de nós. E para finalizar, eu peço que cada um dos irmãos aqui presentes feche os olhos, pense nas suas casas, nos seus locais de trabalho, pense naquelas pessoas que não puderam estar aqui, aos irmãos que trouxeram as suas águas, que elas sejam magnetizadas, transformando-se no remédio para a cura do corpo e do espírito de cada um dos irmãos. Para finalizar, eu vou finalizar com uma oração ditada por Emmanuel a Chico Xavier. Senhor Jesus, agradeço-te o amparo de todos os dias. Eis-nos aqui de espírito ainda em súplica no campo em que nos situastes. Ensina-nos a procurar a vida eterna, a beleza e os ensinamentos da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes nós somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, nós somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimos-nos à tua infinita bondade sem saber o que desejamos. Não nos deixe assim, em nossa própria fraqueza. Nos dias de sombra, seja a nossa luz. Nas horas de incerteza, seja o nosso apoio, a nossa segurança. Mestre divino, guia-nos o passo na senda reta. Dai-nos a consciência da responsabilidade com que enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Ao redor da leira que nos confiaste, rondam aves de rapina, tentando instilar-nos desânimo e discórdia. Não longe de nós, flores envenenadas deitam capitoso aroma, convidando-nos ao repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam a ruinosa distração. Fortalece-nos a vigilância para que nós não venhamos a cair. Dai-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Faz-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que nós possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestastes. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado do nosso compromisso, na verdade e no bem, e não permitas em tua misericórdia que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, hoje, agora e sempre. Que assim seja.